Bom dia, seja muito bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV, um programa onde nós contamos sempre com a sua participação aí desse lado, você que está connosco e que nós estamos consigo também de segunda a sexta-feira, um pouquinho por todo o mundo, mais ou menos por volta desta hora, por volta das 10 da manhã, nós fazemos-lhe companhia durante mais ou menos uma hora, é verdade, estamos consigo. Para quê? Olha, para lhe trazer o melhor da cultura e tradição portuguesa, projetos fantásticos e o que os nossos convidados trazem até nós, é verdade. Projetos que tocam o seu coração, que nós podemos ver os resultados e eles a crescer e que nós gostamos muito de trazer aqui ao Manhãs na TV para que você também possa saber e também estar informado e conhecer aquilo que se faz um pouquinho por todo o mundo, porque muitas vezes não ficamos só aqui pelo nosso Portugal, mas vamos um pouquinho por todo o mundo. Assim como também em todo o mundo nós também estamos, através da Curiacos TV, estamos literalmente por todo o mundo, em qualquer parte onde você estiver e tiver internet, você consegue nos sintonizar e também nós também estamos através do satélite Espaçat em toda a Europa, Norte da África e também em Portugal continental, onde nós desejamos assim uma excelente manhã, uma manhã bastante agradável e com tudo de bom, é verdade, uma manhã assim inspiradora. Sente-se inspirado? Faça lá. É verdade, inspiradora, uma manhã inspiradora em que você possa ter uma manhã informativa, mas acima de tudo também descontraída, bem disposta. Os nossos convidados são espetaculares e são, como nós costumamos dizer, escolhidos a dedo exatamente para si. Nós também estamos e gostamos muito de estar nas redes sociais e gostamos também da sua participação connosco nas nossas redes sociais, onde você também pode saber previamente ao programa quem são os convidados que nós vamos ter, como é o caso de hoje, se você já lá foi, sabe muito bem quem são os convidados que nós vamos ter, mas eu vou já falar disso daqui a pouquinho e também você pode fazer lá o seu comentário, subscrever o nosso canal no YouTube, também ver todos os nossos programas que nós já fizemos no Manhãs na TV, recordar convidados, temas, apresentadores, coisas fantásticas que nós fazemos aqui no Manhãs só para si. E como eu disse, nós temos hoje dois convidados, dois temas bem diferentes. Nós vamos estar na primeira parte com o Clayton Mendes, ele que é escritor e poeta e faz muitas outras coisas e nós vamos conhecer um pouquinho acerca dele. E também na segunda parte nós vamos estar com a Elizabeth Fernandes, ela que tem um projeto fantástico e docinho, que se chama B-Cake 78. Então, nós voltamos já. E nós já estamos de volta. Bom dia, Clayton. Muito bom dia, Sara. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores de Portugal, do mundo, onde estão sintonizados. Primeiramente, agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Vamos fazer uma manhã incrível para nós e para quem está assistindo em casa também. Clayton, fala-nos um pouquinho acerca de si. O Clayton é escritor, é apresentador, é poeta, é slammer, não é? É slammer? Slammer. Slammer? Slammer. Exatamente o nome que ele disse. Ativista, mestre de cerimónias, portanto, você faz imensas coisas. Então vamos começar pelo início, certo? Como é que isto tudo começou? Pelo início. Bom, eu sou escritor e poeta e, como eu sempre digo, eu sou tudo que a arte me possibilita ser e que às vezes me exige a ser. Porque às vezes ser um artista independente, a gente não consegue ficar só numa bolha. Por exemplo, eu sou só escritor. Então eu tenho que escrever, me produzir, vender meu trabalho. Então eu fui desenvolvendo essas outras atividades porque a arte me possibilitou e às vezes me obrigou. E eu sempre digo que eu sempre fui poeta, sempre fui escritor, só que descobri um pouco tarde. Eu sempre escrevi desde os meus 6, 7, 8 anos de idade, e só que... Tinha alguma referência na sua família que o puxava para esse lado? Então, eu tinha meu avô que sempre ficava cantando samba antigo, tinha a minha mãe que, quando cozinhava o feijão, ela contava algumas histórias. Então, aí já veio a minha inspiração. Mas... Cozinhava o feijão e contava histórias? Porque a gente tem uma expressão no Brasil que é colocar água no feijão, que é fazer o feijão render mais. Então, a tia tal vai vir aqui, então bota água no feijão. Então, que é para o feijão durar. E, através disso, a gente vai escutando uma história de uma outra tia, de um primo, e vai tendo inspirações. Então, começou aí a minha veia artística. E eu escrevia isso, né? Então, escrevia... E depois eu fui percebendo que aquilo que eu escrevia, que era também arte, era poesia. Aí foi quando eu descobri, foi um universo que eu não consegui parar mais. E como escritor, qual é a parte da escrita que mais gosta? Pergunta difícil. Eu me considero um poeta, mas também esse livro, que é o último, é um livro que está em crônica,
Então, eu transito, mas onde hoje ainda estou mais confortável é na poesia. E você falou do slam, não sei se o pessoal sabe, slam são batalhas de poesias. Eu participo de batalhas de poesias, que é um pouco parecido com as batalhas de rimas e tal. A diferença é que tem uma performance e tal, mas ainda a poesia é o meu campo mais confortável. Boa. E quando você pensa em poesia, porque a poesia geralmente ela é muito bonita, né? Principalmente quando é declamada, né? A poesia é muito bonita e eu por acaso gosto muito de poesia e gosto muito de ouvir declamar poemas, não é? Essa parte é muito importante, não é? Porque nós conseguimos exteriorizar, não é? Um pouco aquilo que também vai dentro da nossa alma. Sim, a poesia, acho que a poesia é tudo aquilo que a gente sente, né? A gente pode ir na padaria e enxergar a poesia nesse caminho, nesse trajeto. Então, e a poesia falada dá mais vida àquilo. Você tem um texto que é muito bonito e você pode ler e sentir, mas às vezes a voz, a entonação, a forma que o poeta recita aquelas palavras pode te tocar de uma maneira diferente. Então, é também um dom, né, que eu acredito que eu tenha, não sei, e estou utilizando no meu trabalho, nas minhas performances, nos meus shows e oficinas também que eu faço. Então, e também foi apresentador, é apresentador também, não é? Já fez alguns. Não sou apresentadora assim no nível de Sara, né, mas a gente tenta. Eu me apresentei alguns eventos, como mestre de cerimônia de algumas marcas, e vou apresentar outros eventos assim quando eu regressar ao Brasil. Apresentei eventos aqui em Portugal também. Então, podemos dizer que sim. O Clayton vive cá em Portugal ou vive no Brasil? Eu costumo dizer que eu sou do mundo. Atualmente, eu resido no Brasil. Vim para Portugal para compartilhar meu trabalho, compartilhar um pouco da minha trajetória. Mas não sabe se houver convite, se vai vir para cá, talvez eu volte. Mas atualmente resido no Brasil, São Paulo. A poesia no Brasil é igual? Há diferenças com a poesia portuguesa? Há bastante diferença, até a forma que a gente escreve é diferente, né? Eu estava fazendo alguns stories no Instagram, mostrando as placas de anúncio, enfim, é muito diferente, mas a gente consegue se comunicar. É o mesmo idioma, ao mesmo tempo que é o mesmo idioma, não é o mesmo idioma, mas tem núcleos que são parecidos. Mas eu estou achando muito interessante, porque eu acho o sotaque de Portugal bonito, acho que até, às vezes até mais poético. Como ele fala, estou a gostar. É diferente, estou gostando. É diferente, estou a gostar. Então, já soa, né, mais poético. Mas é interessante saber as diferenças que uma língua teve e as possibilidades que essa língua também pode ter, né? Então, estou explorando isso. Então não teve nenhuma dificuldade, esta palavra não é muito bonita, mas é a que eu estou a encontrar neste momento, de se enturmar, não é? Entre os artistas, entre os poetas portugueses? Por enquanto, não. E, além de ser muito bem recebido, estava com medo, na verdade, de que as pessoas não me entendessem. Porque eu tenho, além de falar o português do Brasil, eu falo bem um português de São Paulo, que tem carregado de sotaques, carregado às vezes de expressões gírias, né? Que eu sinto que às vezes as pessoas não entendem. Então, eu vou falar devagar, pausadamente, para tentar me comunicar. Mas não, vocês aqui em Portugal também consomem muita cultura brasileira, então acabaram me entendendo, então fui muito bem recebido pelos poetas portugueses. Então, muito obrigado a todos os poetas portugueses. Também é idealizador e apresentador do Sarau Pense Já, não é? Que é do coletivo Afronte Poesia, certo? Isso. O que é o Pense Já? O Pense Já é um encontro onde pessoas vão para se manifestar, para pensar. Pode ser cantar uma música, falar uma poesia, fazer uma declaração de amor, que tem muitos apaixonados, enrustidos. Então, esse encontro é um sarau onde as pessoas vão, se reúnem e colocam as angústias, as amarguras, aqueles sentimentos que estão presos. Então, pense já, manifeste já. Então, se for para somar, é só chegar, o microfone é aberto para você se apresentar. Pense já. E onde é que costuma ser realizado estes saraus? Esse sarau acontece na cidade de Poá,
que é uma cidade anexa à Grande São Paulo, mas durante um tempo a gente ficou sempre no mesmo local, mas agora estamos itinerantes, porque acreditamos que foi importante ter aquela base naquele núcleo, mas também é importante circular e fazer mais pessoas pensarem já. Então, hoje a gente está itinerante, mas podemos fazer aqui em Portugal também, né? Ou não? Por que não? É uma boa ideia, Sim. não é? É uma boa ideia. Quando nós pensamos em poesia, não é? Nós estamos muito habituados, ou estávamos, que agora não estamos, mas estávamos muito habituados a que muitas vezes nós só recorrêssemos às redes sociais para colocar ou para ouvir alguma coisa, mas não, por exemplo, para ouvir um sarau, por exemplo, do Pense Já, ou ouvir uma poesia, um espetáculo de poesia, se é que posso chamá-lo assim. Hoje em dia nós já estamos completamente voltados para as redes sociais, é uma coisa que já quase que se costuma dizer que não se vive sem, não é? Sim. Sem internet. Vocês também fazem essa parte da poesia, quando faz os seus saraus, também faz também para as pessoas que estão de fora? Sim, a gente teve essa pandemia que foi... Ainda estamos, né, mas estamos saindo. Foi uma coisa que transformou a forma de fazer arte, acho que no mundo inteiro. Então, recorremos muito às lives. Muita gente de outros lugares do mundo utilizaram as nossas lives como refúgio mesmo, de estar trancado, de estar em casa e consumindo arte, podendo respirar um pouco sem as máscaras, né? Então, acredito que podemos levar isso, porque a gente tem muito do toque, do olho no olho, que é uma sensação diferente, mas também entender a importância que foi e que ainda é ter essas lives e poder agrupar pessoas. Então, pensar num sistema híbrido que seja presencial, mas também consiga contemplar pessoas que estão em outros lugares. Para si também serviu de uma altura de poder procurar mais inspiração, sentir-se talvez poder organizar melhor a sua vida, as suas coisas com esta fase que se passou da pandemia? A pandemia ela foi muito difícil. Acho que chegou um momento que eu estava me cobrando muito, porque aí as redes sociais, a parte tóxica, muita gente posta tudo, parece que é tudo perfeito, as coisas ali, não? Tipo, fiz a marmita da semana, fiz tudo certinho, não sei o que lá, tô fazendo exercício em casa, eu, tipo, tava não fazendo nada. Então, chegou um momento em que eu me cobrei muito para produzir. Aí depois eu entendi que não é para ser uma competição aquilo. Então, aí sim eu consegui colocar a mente em ordem, conseguir produzir coisas, conseguir fazer as coisas a partir do momento que eu parei de me cobrar e me comparar. Então, aquela coisa de ser melhor que você, não que os outros. Também serviu para fazer uma retrospectiva? Sim, muito, né? Se autoconhecer. Foi um momento que eu pude conhecer o meu corpo em casa. Porque em São Paulo a gente vive correndo para lá e para cá, e sai cedo, chega tarde. Não tenho estar em casa. Então, eu fui obrigado a estar em casa e fui obrigado a entender os espaços da minha casa e conseguir conviver com aquilo e comigo ali também. O que também serviu também para abrir um pouquinho mais também os seus horizontes em termos de escrita também, não é? Sim. Outras perspectivas, né? Me possibilitou a ver outras coisas, me possibilitou a produzir de uma forma diferente, entender que nos palcos a gente se expande, mas agora o meu palco é a tela aqui, então eu preciso fazer de alguma forma para as pessoas que estão assistindo sentirem também isso. Então, foi uma fase ainda está sendo de muito conhecimento, de muita ampliação do trabalho. Em relação aqui ao seu livro, ele saiu quando? Esse é o meu xodó. Perdão? O seu xodó. Ele saiu quando? África é algo aqui, não é? Sim. Esse livro, África Logo Aqui, é um diário de bordo sobre a minha viagem lá para Moçambique. Fala a sensação desde sair da zona leste de São Paulo pela primeira vez, pegar um avião pela primeira vez e pisar em solo em continente africano. E tem uma curiosidade, porque eu só fui com os livros na mochila. Então, eu fui com esses meus livros de poesia e os meus trabalhos, né, de performance, de oficinas. E eu levei isso para os artistas de Moçambique. Então, é um intercâmbio de um artista de São Paulo convivendo com artistas moçambicanos.
Então, esse diário de bordo, ele foi lançado no dia 6 de agosto de 2022. Teve uma grande festa de lançamento, foi num restaurante moçambicano e trouxe aqui para Portugal. E o pessoal, tá esgotado, hein? Lisboa, não tem mais. Só você ir lá no meu Instagram ou no Facebook. Isso é um bom problema. É um bom problema. É um bom problema. Obrigado, Deus. É porque, tipo, eu não... Ah, eu falo demais, você pode me cortar. Porque eu fui na Feira do Livro que estava acontecendo e acabei ficando num stand lá e... Foi tudo. Foi tudo. Isso é fantástico. Falei, então... É fantástico, não é? Porque nós, os portugueses, gostamos muito de cultura. Tudo o que tem a ver com cultura, nós também gostamos. E há aqui, sabe que eu sou... Pronto, não sabe, mas pronto. Mas vai descobrindo aqui ao longo destes minutinhos aqui, que nós estamos aqui a ter esta conversinha, que eu gosto muito de esfolhar livros e de falar acerca deles. Nenhum dia é perdido quando você vivencia histórias. Porquê que você acha que isto é real? Nenhum dia é perdido quando você vivencia histórias. Porque é engraçado, esse dia, eu vou contar dar spoiler. Nas ruas de Moçambique, tem as pessoas que costuram, né, e fazem a roupa sob medida. E esse livro, esse dia, fala sobre um dia que eu estava na pressa de São Paulo, na correria de São Paulo, achando que era fast food, igual que você chega lá, eu quero costurar uma roupa e faz. Não. Aí cheguei lá, no meu agito, e a pessoa me fez entender que o ritmo lá é diferente. Então, eu cheguei todo afobado, mas sentei, vivenciei histórias, aprendi sobre o dia a dia deles. Fiquei o dia inteiro lá, tinha outros planos, mas vivenciei várias histórias com aquele costureiro. Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida a correr, não é? É sempre tudo muito rápido. Nós temos sempre muita pressa de ir para ali, muita pressa de ir para o outro lado, muita pressa de fazer as coisas e muitas vezes perdemos os momentos em que nós estamos a viver, não é? E foi exatamente isto que encontrou em São Tomé, em Moçambique. Sim. Moçambique. Ou seja, você teve que abrandar o seu ritmo e conhecer como é que se vive ali, não é? Também mexeu consigo. Muito. Até a forma de falar, eu falo rápido. Então eu tive que entender que eu não estou em São Paulo, eu tive que entender que eu estou em outro continente, entender que a forma é outra e poder também aproveitar. Porque se eu for querer... Eu sempre até brinco que São Paulo, eu amo e odeio São Paulo, é uma cidade que te obriga a viver naquele ritmo, porque senão você é atropelado. Chega na porta do trem, se você não entrar rápido, você é atropelado. Mas eu não estava lá em São Paulo, eu não precisava querer atropelar ninguém. Então, eu aprendi muito tentando me desconectar um pouco desse ritmo de São Paulo. O livro tem coisas fantásticas que depois você pode ver. Tem que ir ao Insta aqui do Cleide, não é? Porque já está esgotado, para você poder ter o seu livro, mas tem imagens fabulosas, não é? Porquê que você achou importante colocar as imagens? Como esse livro é um diário de bordo, as imagens que estão no livro são fotos que eu registrei lá. E um grande ilustrador, Gabriel Jardim, fez essas artes, então, de momentos que eu achei que era importante ter, porque marcou para mim aquela foto. Então, são coisas que eu vivenciei mesmo, então achei muito, muito importante ter algum desses registros dentro do livro. Conexões e intercâmbios entre almas. É spoiler sobre honra. A gente se apaixona, né? Eu sou um poeta, eu me apaixono, um dos últimos românticos. Eu não vou dar spoiler agora. Mas é sobre isso. Almas que se entrelaçam, que se encontram acho que qualquer lugar, qualquer momento, é momento para uma paixão. E não pode nem necessariamente de uma pessoa pela outra. Eu posso me apaixonar por sei lá, uma música, por uma comida. São paixões. Então, quando tem essa conexão... Epa, eu falei igual você, Douglas. Quando nós escrevemos, neste caso, quando o Clayton escreve, o que é que quer transmitir, nomeadamente neste livro? O que é que espera transmitir? É um diário de bordo, sim, mas o que é que transmite para si? O que é que você quer transmitir a todos os leitores? Nesse livro, em específico, no África, eu quero convidar outras pessoas a fazerem essa viagem, saírem das suas zonas de conforto e viajarem. E também desmistificar um pouco do continente africano, porque, infelizmente, quando você fala África, tem muitas pessoas que acham que a África é um país, e inclusive pessoas
tipo, com grau de estudo muito grande. Então, é desmistificar um pouco a imagem do Brasil que a gente tem da África, explicar que a África é um continente repleto, rico, e também convidar as pessoas a estarem comigo. A ideia é fazer a pessoa se sentir lá. Por isso as fotos, por isso a linguagem informal, uma linguagem como se fosse uma conversa. Então, é fazer a pessoa se teletransportar para Moçambique junto comigo. E o objetivo também é chamar a atenção, porque as cores são lindíssimas, não é? São cores muito típicas do continente africano e são cores que chamam a atenção. Sim, modéstia à parte, a capa está muito bonita. Tá muito. Ah, sim, senhora. E esta capa também, também foi o Clayton que escolheu. Sim, também é uma foto, através de uma foto. E achei que fazia muito sentido estar na capa, porque retrata muito a minha sensação quando eu estava lá. Eu sempre sorrio. Eu costumo dizer que, para mim, os sorrisos mais bonitos que eu vi até hoje foram... Ainda tem alguns dias em Portugal, calma. Foram em Moçambique. Então, as pessoas são muito sorridentes lá. Então, essa minha foto sorrindo, acho que retrata muito a minha passagem por lá. Por isso eu falei, ela Sabe que às vezes capa. também o facto de as coisas serem num ritmo bastante diferente do que nós estamos habituados, mais calmo, mais tranquilo, eu acho que as pessoas conseguem viver a vida melhor, não é? Aproveitar melhor os momentos, não é? E quando nós vemos um sorriso deles, é um sorriso com muita pureza, é um sorriso com muita alegria, com muita paz, não é? Porque eles vivem cada momento. Não é? Portanto, este livro acaba por nos fazer viajar um bocadinho, chegar lá e contemplar as coisas maravilhosas que estão em Moçambique. Sorrisos que convidam, né? Sim. São sorrisos que convidam. Acho que um sorriso também é poesia. Aí também a inspiração vem disso. Um sorriso é poesia. Clayton, se quisermos encontrar o seu livro, como é que o podemos fazer? Sabemos que está esgotado neste momento, mas as pessoas podem ir no Instagram, @poetaclayton, e mandar um direct, e também na livraria, na editora, chama Selim Trovoar, que a gente envia do Brasil para o mundo. Esteve na nossa Feira do Livro, não Sim. é? Vai estar em mais alguma? Bom, eu estive na Feira do Livro, pode falar tudo? Eu estive na Feira do Livro aqui de Lisboa, participei também do Festival de Poesia, apresentei um evento para imigrantes galardoados, inclusive o Salve Humanize Produtora, que fez essa ponte. E, enfim, fiz um bocado aqui. Em Coimbra também, dei uma palestra no CES, que é o Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra. Então, fiz um caminho bem bacana em Portugal, estou muito feliz com a passagem por aqui. Mas vai cá estar ainda mais uns tempinhos, não é? Alguns tempinhos. E vai estar por onde? Já tem alguma coisa programada ou precisamos ir às suas redes sociais para estarmos mais informados? Acho mais fácil. É mais fácil. Como eu disse, eu sou do mundo, gente. Se quiser entrar em contato consigo, nós estamos mesmo nos minutos finais do nosso programa. Foi um gosto conhecê-lo. Passa muito rápido. É gente. verdade. Eu espero que depois venha mais vezes, não é? Aliás, quando escrever outra vez, quando estiver por cá, teremos todo o gosto em recebê-lo. Mas se nós quisermos entrar em contato consigo, para falar consigo, para conhecê-lo um bocadinho melhor, mesmo os seus trabalhos, tudo aquilo que faz, como é que podemos fazer, Clayton? Eu acho que o mais fácil é o Instagram, @poetaclayton, que lá tem todos os meus trabalhos, desde em escolas, em saraus, com outros projetos. Lá tem bastante informação. Então, @poetaclayton no Instagram, segue nós. Muito bom. Obrigada, Clayton, por ter estado aqui connosco. Contamos consigo numa próxima. Obrigado. Até mais. Espero que tenha gostado aqui da nossa primeira parte. Estivemos num momento cultural e nada melhor do que iniciarmos uma segunda parte docinha. O que você acha? Gosta da ideia? Eu também. Vamos estar então à conversa com a Elizabeth Fernandes e nós voltamos já.
Nós já estamos aqui de volta, já estamos com a Elizabeth Fernandes. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Sara. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por estar aqui connosco. E nós já estamos, assim, um pouquinho avançados na manhã, mas é sempre bom ter um momento doce, não concorda? É verdade. É verdade. É sempre mesmo bom. A Elizabeth vem de Queluz, não é? Exatamente. E a Elizabeth é pasteleira. Exato. Como é que surgiu este gosto pela pastelaria? Assim, isso já surgiu desde a infância. Vivia com a minha tia e a minha tia fazia uns donetes, como está lá no Instagram, se quiserem pesquisar, já sabem que está lá. E eu sempre acompanhei esse ritmo. Vim para Portugal, a minha tia infelizmente foi para a França, não vivemos mais juntas. E já trabalhei noutros ramos. Com o tempo, vim deitar tudo para fora outra vez, desse ramo outra vez. E, infelizmente, estamos aqui a mostrar aquilo que eu quero mostrar para as pessoas, que é o doce, que eu adoro fazer. A pastelaria tem muito que se lhe diga, não é? Porque a pastelaria é uma forma também de nós proporcionarmos às pessoas momentos doces, Exato. não é? E os doces, não é? Costuma-se dizer que os doces engordam, mas não engordam. A gente é que tem que saber como é que há de comer, não é? Mas os doces também são importantes na vida de toda a gente. Aliás, um momento docinho é sempre um momento docinho, não é? Exatamente. Você gosta também de um momento docinho. Por isso é que nós trazemos estas coisas maravilhosas para si que está aí connosco. Se só agora nos sintonizou, nós somos o Manhãs na TV e estamos consigo de segunda a sexta-feira. Estamos agora à conversa com a Elizabeth Fernandes, que nos traz este projeto do Bee Cake 78 e que nós vamos conhecer tudo. Exatamente, um momento docinho aqui na sua manhã. E, como eu estava a dizer, nós gostamos de momentos doces, mas a pastelaria, a doçaria também é uma forma, não é, de proporcionar, não é, às pessoas um miminho. Exatamente. Não é? Exato. E você gosta disso, você gosta de transmitir, de dar às pessoas, de as fazer feliz, é mesmo assim, de as fazer feliz, não é? E não só. Às vezes as pessoas dizem, eu não vou comer porque vou engordar. Às vezes não é isso. Às vezes não é comer para engordar. Não, saboreia primeiro. Sente primeiro. E depois deixa-se engordar para trás. Primeiro sente, depois... Exatamente. Exatamente. A gente tem que saborear. Exatamente. E nós, às vezes, preocupamos muito com isso. E, às vezes, a tentação é maior, os olhos também comem. Então, é sempre bom experimentar. Não custa experimentar. A Elizabeth já é pasteleira, não é? Por si só, mas, entretanto, como achou que ainda tinha, assim, uns momentos livres na sua vida, não é? Exato. Decidiu fazer este projeto do Bee Cake 78, não é? Sim, sim. Porquê o Bee Cake 78? Assim, isso foi numa brincadeira total. A minha amiga disse-me assim, Elizabeth, os teus bolos são tão bons, são maravilhosos. Então, por que não fazes uma página no Instagram? Não custa nada. E eu disse, página, Instagram, sim, faz isso, que vais ver, as pessoas vão apreciar o teu talento e vão gostar daquilo que vão ver e tu és uma pessoa tão maravilhosa. Incentivou-me, incentivou-me muito bem a fazer essa página e agora que as pessoas estão a conhecer bem e elogiar o meu trabalho e eu fico muito feliz em saber isso. Isso é bom, porque os amigos são mesmo assim, não é? Exatamente. Os amigos não servem só para nos elogiar, não é? Ou para nos fazer encorajar para ir para a frente, mas às vezes também para pôr ali uns travõezitos. Exato. Estás um bocadinho mais arisca e tal. Pronto, também serve. Os amigos também servem para isso, não é? Também são bons amigos quando fazem essas coisas. Mas quando nós temos amigos que nos encorajam, nós próprios nos sentimos mais motivados, não é? A fazer os nossos projetos e até decidimos inovar. Exatamente. Foi uma coisa que você fez, você inovou. Sim. Exatamente, eu fiz isso e até o meu filho, mesmo tem 7 anos, disse, mãe, eu provei o teu bolo está muito bom, mãe. Vamos fazer um vídeo para pôr no Instagram. e isso me deixou muito feliz, por saber que a criança fala por a verdade. E ele me incentivou muito. Apesar de que faço o sacrifício depois do meu trabalho, e custa-me muito, mas faço... Há bocado eu disse quantinho, assim, um tempinho livre. Exatamente. As mulheres têm sempre muita coisa para fazer, portanto, tempo livre é coisa que não nos assiste muitas vezes, mas nós gostamos também de fazer coisas
para o nosso próprio gosto, não é? Que neste caso é o Bcake Sim, sim, 78. sim. É o meu gosto e eu adoro aquilo que eu faço. Eu entrego todo o amor, todo o carinho. E às vezes quando as pessoas elogiaram mesmo o meu trabalho, e eu fico feliz, fico muito feliz em saber que num pedaço é a felicidade. Isto é um projeto que já começou, tem mais ou menos um aninho, não é? Tem um ano este projeto, portanto ainda é um bebê, mas que já está assim a dar os seus passinhos largos. Como é que tem sido em questão das encomendas? Também sei que também faz entregas caso a pessoa não possa ir buscar, não é? Exatamente, sim. Assim, agora, foi no começo agora, e tá saindo bem as encomendas e espero que as pessoas também gostem em casa e querem experimentar. Eu faço a entrega também, porque há pessoas que às vezes por motivo de trabalho ou por alguma circunstância não pode deslocar, faço entregas. E também eu quero convidar as pessoas em casa a experimentarem e gostarem do meu trabalho. E qual é a parte, porque, por exemplo, a massa, há vários tipos de massa, não é? Exatamente. Há vários tipos de cremes, não é? Como é que a Elizabeth gosta de trabalhar? Qual é, por exemplo, a sua massa favorita que você gosta mais de trabalhar? Assim, eu gosto do pão de ló. Mas eu sempre, quando aceito as encomendas, eu digo ao cliente, escolhe aquilo que goste. Às vezes me dizem assim, não, escolhe aquilo que você gosta. Eu digo assim, às vezes nem sempre aquilo que eu gosto é aquilo que o cliente gosta. Mas a minha sugestão é a massa pão de ló, que eu adoro trabalhar mesmo. O sufão de baunilha, também é muito bom. Sufão? Também. Sim, de baunilha. O que é o sufão? É assim, é a massa, mas só que a grande diferença do pão de ló não leva leite, o pão de ló não leva leite, não leva óleo, não leva nenhum, nem manteiga, nem nada. Mas o sofão já leva tudo isso. Então, por isso, há pessoas que escolhem a massa mais fofinha e há outras que escolhem outros tipos, variedades de massa. Então, eu digo sempre ao cliente, escolhe a sua vontade. Aquilo que quer, aquilo... Às vezes diz, dá-me um palpite. Eu dou sim. Agora pode escolher aquilo Porque que quer. também você tem que ouvir o cliente, não é? Você tem Exatamente. que ouvir os gostos, o propósito do bolo que a pessoa quer também, que isso também é muito importante, não é? E o que é que costuma ser mais solicitado? Assim, é o pão de ló. O pão de ló sai muito. E a encomenda que eu tive a semana passada, o senhor disse-me em cima da hora. Disse-me assim, eu tenho... Até encontrou o meu contato no Instagram, ligou-me, eu disse, olha, eu estou com muitas encomendas. Faça-me esse favor. Eu disse, está bem. Eu arranjo um tempinho para fazer, como é uma coisa simples, e fiz o bolo. E recebi o mesmo elogio fantástico. Nós às vezes temos a impressão, não é? Que o pão de ló é um pouco seco, não é? Como é que a Elizabeth fazia a sua magia? É assim, o pão de ló é seco, mas é fofo ao mesmo tempo. É fofo. É fofo. E eu sempre molho meus bolos. Sempre vai molhadinho. Então, é por isso que eu digo ao cliente, faça a sua encomenda com antecedência, porque eu faço um bolo um dia para o outro e deixo repousar. Porque os bolos têm que repousar, têm que descansar. Então, convém fazer a encomenda um bocadinho antes, Com tempo. com antecedência. Então, mas eu molho sempre os meus bolos. Deixo sempre molhadinho e por isso que eles ficam gostosos. E os recheios? Quais são os recheios que mais gostam, que as pessoas mais lhe pedem? Eles pedem muito o caramelo, o doce de leite, e pedem muito o coco, que é o doce de coco também, que eu também adoro. e além das outras também, que é o quatro leite e as várias categorias também. O que nós, por exemplo, temos aqui, vamos falar um pouquinho acerca do que temos aqui na mesa, que é uma coisa fabulosa, linda, maravilhosa, que é um bolo e que tem, por exemplo, frutos vermelhos, não é? Fale-nos um pouquinho acerca deste bolo. Esse bolo é o pão de ló e está molhadinho. e é recheado com recheio de quatro leite e morangos. E tem acabamento de chantilly.
Boa. Então, esses framboesas que estão em cima mesmo para decorar, para dar aquele topo. O recheio por fora é de chantilly? É chantilly. É chantilly. Porque às vezes o de manteiga, não é? Às vezes acaba por não ser tão saboroso, não é? Pessoalmente eu prefiro os bolos com chantilly. Acho que até ficam mais bonitos e consegue-se fazer Sim, sim, coisas bonitas também. Porque às vezes a impressão da cobertura de manteiga é que parece que não fica tão saboroso. Pronto, também depende dos gostos. Exatamente. Há bolos que ficam bem, outros bolos não. Isso também depende um pouquinho dos gostos, mas eu sou adepta do chantilly. E então acho que ele fica fabuloso. E este bolo, por exemplo, podia dar para uma ocasião, por exemplo, de uma renovação de votos, para uma festa de aniversário de alguém assim, mais crescido, digamos assim, não é? Sim, sim. Então, nós podemos adequar a encomenda que nós pretendemos ao nosso gosto. Exatamente, não é? ao nosso gosto. E também faz personalizados. Sim, faço também. E principalmente, eu quando peço aos clientes, quando fazem as encomendas, eu digo, a encomenda é para quê? Partamente é para aniversário, é para oferecer a alguém, que é para eu saber o que é que eu vou imaginar para eu fazer. E às vezes o cliente diz, é para o aniversário. É para quem? Para a mulher, ou para um homem, ou para uma criança, para eu poder decorar consoante a pessoa que é. E muitas vezes tem saída, tem muita saída, quando é para uma pessoa adulta ou para uma criança. E também o que eu faço? Diminuo o açúcar. Que é muito importante. Exatamente. Porque quando é um doce para uma criança, fica muito doce. Então, as crianças nem vão ligar o bolo. Então, quando é para uma criança mesmo, eu tento diminuir o açúcar. Que é muito importante, porque se vai levar um bolo, tem que comer. Sim. Por isso, é isso que eu faço mesmo. Portanto, você também tem essa preocupação com a quantidade, digamos assim, de açúcar que vai. Não só para uma criança, mas também para qualquer pessoa, não é? Exatamente, Porque é sempre sim. importante. Porque nós em casa, propriamente, não é? Quando nós temos uma receita, pelo menos eu tenho essa tendência, eles dizem uma quantidade de açúcar na receita, não é? E geralmente nós temos sempre a tendência, pelo menos falo por mim, de reduzir essa quantidade de açúcar, não é? Porque nós queremos comer o bolo, sim, mas também queremos que ele seja equilibrado, não é? E que nós consigamos comer o bolo, tal como disse, até ao fim, não é? E não dar uma dentada ou provar um pouco e dizer, deixa estar que agora não ficou tão bom, não estava tão bom. Dos bolos todos que já fiz até agora para pessoas adultas, por exemplo, para o homem, qual foi o bolo que mais fez e que mais gostou? Assim, o bolo que eu fiz e gostei com muito sacrifício foi um bolo que foi aceito em cima da hora, né? Eu já não tinha ideias, assim em cima da hora. E o senhor disse-me assim, faça-me um favor, é um bolo simples, é para um aniversário, é um bolo simples, não se preocupe. Nós não gostamos de um bolo tão doce. Eu disse, está bem. Então fiz do meu gosto e adoraram. Como é que era o bolo? O bolo era tudo branco e tinha que levar o brilho em si, todo o bolo. E o cliente disse-me que tinha que escrever parabéns. Eu disse, está bem. Então dei o meu jeito, escrevi. E quando entreguei o bolo, o senhor disse, sim, senhora, adorei o seu bolo. Adorei e vou encomendar mais ainda. Portanto, hoje é seu fã. Exatamente. Portanto, vale a pena experimentar. Exatamente. Vale a pena experimentar. Como pasteleira na sua profissão, não é? Também, é sempre importante também estar a par das novas criações, das tendências que se está a ter. Também consegue, estando a par dessas coisas, ir se informando das técnicas novas, das coisas novas que estão a acontecer no mundo da pastelaria. Porque a pastelaria é mesmo um mundo, não é? Exatamente. Sim, só que hoje em dia há muita coisa. Hoje em dia a pastelaria evolui mesmo e cada dia sai uma novidade. Então eu ando lá na internet a pesquisar, a ver o que é que está na moda agora. E porque quando as pessoas me mandam as fotos, olha, eu quero esse bolo, para eu não ficar, o que é que isso aconteceu? Então eu tento pesquisar, tento estar a par da situação e tento treinar também, treinar em casa bastante
E, como sabe, fiz um workshop também com uma brasileira. E foi muito bom porque eu aprendi muito com ela. E estou sempre no Instagram dela a pesquisar para saber exatamente o que está a acontecer. E tento fazer em casa bastante. Então, uma pessoa lá em casa já sabe preparar o bolo. E tento manter também a parte do assunto, que é para poder estar atualizada, que quando o cliente me pede mesmo, para eu estar mesmo a par do assunto. Sim, porque normalmente nós, quando fazemos um pedido, tirando algumas exceções, geralmente nós vamos para a tendência que está, não é? Exatamente, sim. Por exemplo, nós ainda estamos um pouco naquela fase de ora chove, ora para, ora chove, ora para, ora calor, ora frio, pronto, ainda estamos um pouquinho nesta, conseguimos ter no mesmo mês as 4 estações do ano, que é uma coisa impressionante, não é? Mas neste momento quais são os recheios e as coberturas que são mais pedidas? Porque há sempre bolos que têm mais uma tendência para o tempo mais quente e outras para o tempo mais frio, não é? Sim, sim, sim. Quando é assim, essas alturas de calor e tudo mais, pedem muito chantilly. Pedem chantilly. Eu já também faço decoração também com a base de manteiga, mas não é muito, não sai muito. E também com o calor não ajuda muito. É mais no inverno. Então as pessoas vão mais para o chantilly, apostam mais mesmo no chantilly. E eu adoro trabalhar com chantilly. É muito mais fácil. E poupa-me mais tempo também. E dá para pôr qualquer cor no chantilly, não é? E dá. E fica lindo, Fica lindo, maravilhoso. fica lindo. E as pessoas agora só querem com cores. Com cores. Porque a vida é animada, não é? Exatamente. Nós temos de ter uma vida animada. E dá mais não é? alegre a Exatamente. situação. Sim, sim. E um bolo com cor, parece que não, numa mesa, ou mesmo só o bolo, não tendo mais nada, Exato. dá logo outra vida. Porque é importante, eu creio que a Elizabeth também partilha dessa mesma opinião, que é importante festejar todos os momentos, não é? Exatamente. Seja com um bolo grande, seja com um bolo pequenino. Porque este projeto tem um ano, portanto, apanhou um pouquinho ainda a fase em que as pessoas estavam mais em casa, não é? Foi fácil para si também poder fazer, continuar com este projeto durante esse tempo? Sim, sim. Porque, assim, as pessoas, apesar de ficarmos em casa, eu ocupei o meu tempo mesmo a tentar estudar a maneira como vou fazer o meu bolo, a maneira... Eu, às vezes, passo na internet a ver como é que isso se faz, de que maneira que se faz, o que é que eu posso comprar para fazer. Então, durante a pandemia, ajudou-me, porque a fase que eu tive em casa, ajudou-me muito, porque eu ocupei a minha cabeça mesmo com essas situações. E o bolo, quando eu estou na minha cozinha, o bolo é o meu mundo. É o meu mundo mesmo. E eu tento mesmo entregar tudo de mim, para mostrar mesmo, para alegrar as pessoas. Apesar de que em Portugal há milhares de pasteleiras e melhores mesmo, bons. E às vezes eu digo, cada pessoa é cada pessoa. E cada pessoa faz o seu bolo com o seu amor. Isso não vamos dizer a outra faz melhor que eu e nada. Então, por isso, cada um é cada um. Portanto, você também apanhou a fase do Natal. Exatamente. Porque nós estamos em outubro, mas minhas queridas, meus queridos, nós estamos quase no Natal. É verdade, é verdade. Eu não gosto de falar nisto, porque eu sou uma adepta a 100% do Natal e acho que é uma época muito bonita e acho que, pronto, é uma época, parece que nós ficamos assim mais docinhos, não é? Assim como este momento, não é? Que nós estamos aqui a ter agora, ficamos assim mais docinhos. Mas no Natal também há muitos pedidos. O que é que lhe costumam mais pedir também para o Natal? Assim, o Natal... assim, tem várias variedades, mas é doce de ovos. As pessoas adoram doce de ovos. Aliás, os portugueses em si adoram doce de ovos. E então as pessoas vão mais para o doce de ovos. E eu também gosto de trabalhar com doce de ovos, apesar do meu trabalho mesmo, já faço isso. E por isso é mais fácil para mim mesmo. Quais são os bolos específicos que são pedidos para a passagem de ano, não é? Nós temos, por exemplo, o bolo rei, que é um bolo super tradicional. Exato. O bolo rainha também, para mim ainda é melhor, não é? Porque, pronto, eu não sou muito amiga da fruta cristalizada, mas adoro o bolo rainha. Mas temos o bolo rei, temos o bolo rainha, que são bolos típicos do Natal, não é? Mas também há outras coisas, outras partes da pastelaria que fazem parte do nosso Natal. Exato. Que a Elizabeth faz? Sim, também faço. Para o final do ano, as pessoas escolhem mais
brigadeiros, os outros tipos de bolo assim mais suaves, não o bolo com pão de ló. Então, as pessoas levam um pouquinho das coisas para saborearem durante a passagem do ano. Então, eu também faço esses pacotes do Natal também e da passagem do ano. E mais no Natal é mais o bolo rei e o bolo de maçã também. E então as pessoas vão escolhendo aquilo que gostam mesmo, realmente. Portanto, ainda estamos um pouquinho longe do Natal, mas isto num instantinho a gente chega lá. Também com quanto tempo de antecedência, por exemplo, para nós termos esta noção, porque no Natal há sempre muitas encomendas, não é? Porque nós vamos à casa de um familiar e festejamos lá o Natal um bocadinho, depois vamos à casa de outro e festejamos o Natal. Depois há sempre muita coisa que se passa durante a altura do Natal, e mesmo não só no Natal, mas durante todo o nosso ano, e que é bom nós podermos festejar. Nós devemos entrar em contato consigo com quanto tempo de antecedência? Há pouco falámos que é necessário a antecedência. Sim, a antecedência, para ficar melhor. Exatamente. Pelo menos uma semana de antecedência. Porque assim, é mais fácil, porque se depois vir em cima da hora não ter a vaga, é complicado. Eu às vezes até sinto-me pena de dizer que não. Mas pelo menos uma semana de antecedência, sim. Uma coisa que nós não falámos e que eu queria saber, que é Bcake 78. Porquê este nome? Bcake 78. Eu no meu trabalho me chamo de Betty. De Betty. Então, a minha amiga, quando decidiu mesmo dizer, Elizabeth, abriu uma página no Instagram, eu disse, por quê? Por que não Betty? Betty, Bcake. Então, ela disse, não, tira o E, tira o E, fica só Bcake. Eu disse, olha, lindo, achei mesmo impressionante. E ela disse, então, assim as pessoas é mais fácil de te encontrarem e te aceitar, pronto, fazer a sua encomenda e tudo mais. E ela disse, então, fica com esse nome assim. E depois, mais tarde, veio me contar como é que foi. Eu disse, sim, sim. Este projeto já tem um ano, não é? Um ano e pouco. Como é que tem sido de lá até aqui? Onde está agora? Achou que há um ano atrás chegaria aqui? Não, muito sinceramente não. Não pensei, porque às vezes estou no Instagram e eu vejo lá várias páginas das outras pessoas. Eu digo assim, lindo, lindo. Depois eu fiquei a olhar para mim e disse, mas o meu tem que fazer qualquer coisa. E quando de repente eu disse assim, espera aí, eu tenho que mudar alguma coisa. Depois comecei a pôr as fotos, comecei a fazer as fotos em casa e tudo mais. E começou a surgir os clientes. E experimentaram e gostaram, partilharam também. E isso é muito bom para o meu desenvolvimento agora. E que eu estou no início e, praticamente, não tenho muitos seguidores. Mas o pouco que eu tenho lá recebo muito elogio. E fico muito feliz mesmo. Você não tinha, porque neste momento, não é? Conforme nós falámos no início do programa, nós chegamos um pouquinho por todo o mundo. Portanto, é perfeitamente normal que agora o volume das suas vendas aumente, não é? Porque todos nós gostamos de um momento docinho e acredito que com o Bcake 78 você vai ficar muito bem servido. Mas tem uma perspectiva, mais ou menos daqui a um ano, daqui a 2 anos, onde é que você gostaria de estar com este projeto do Bcake 78? É sim, tenho. Eu quero mesmo, mais tarde, no futuro, ter o meu próprio negócio. Evoluir cada vez mais e tentar mesmo chegar mais além. Então, por isso, hoje estou no início, amanhã é o melhor que pode vir. Então, por isso, eu quero mesmo alegrar e convidar as pessoas lá em casa que venham experimentar o meu bolo, que não vão arrepender. E em casa? Portanto, em casa tem os seus fãs número 1, não é? Exato. E o que é que eles dizem desta evolução do projeto? Cada dia que passa, principalmente o meu filho, cada dia que passa, mãe, estás melhor. Eu adoro os teus bolos, mãe. É isso que me alegra muito, saber que me apoia muito. E nessa fase, pronto, deles crescerem e estar maior. E eu gosto também de estar presente com ele. E fazer um docinho de vez em quando ele diz, mãe, faz aquele bolo de bolacha. Então, por isso,
Eles são meu fã mesmo, número 1. E mesmo assim, ele gosta de partilhar os bolos com os colegas e com os E amigos. gosta muito. E às vezes diz, mãe, faz aquele bolo para levar a minha professora. A minha professora da outra vez gostou. Eu disse, tá bem, eu vou fazer. Mãe, faz, não esquece. Eu digo, não vou esquecer. É fácil conciliar, porque você já é pasteleira, não é? Tem este projeto Big Cake 78, é mãe, não é? É fácil conciliar, quer dizer, fácil nunca é, mas Exato. consegue gerir bem estas várias facetas, não é? Que tem para fazer. Assim, não é fácil, porque a pastelaria exige muito esforço. Então, eu tento, quando eu aceito a encomenda, eu tento, principalmente agora que eu estou no início, eu tento dar o melhor de mim. E às vezes também tento arranjar um tempinho para o meu filho, para não fugir muito da rotina. E às vezes ele ajuda-me um pouco e atrapalha também. E quando está na cozinha, ele me ajuda imenso. Mãe, deixa eu partir os ovos. E às vezes eu digo assim, tá bem, deixa-me, hoje vais me ajudar na cozinha. Então eu tento pesar tudo e deixar tudo à mão para ele me ajudar. E assim também eu tento puxar ele um bocadinho mais para mim, para ele não ficar distante. Então, para ele não sentir aquela falta. Então, por isso, eu tento mesmo entregar ele lá na situação. E ele gosta de dar assim a sua opinião quando você está a fazer os bolos? Gosta muito. E principalmente quando não lhe agrada muito. Mãe, eu não gostei dessa parte. Tenta pôr mais para lá, tenta fazer mais isso. Eles são muito sinceros. É. E nem dá para nós levarmos a mal, porque eles falam aquilo com uma naturalidade. Exatamente. Que, pronto, não é para levar a mal, porque nós também falamos com eles assim, Exatamente. não é? Nós também somos assim muito espontâneos com eles. Não, e ele quando diz a opinião diz, eu te disse que eu não gostei. Se eu te disse, não gostei. Eu digo, tá bem, mas o cliente que escolheu. O cliente não sabe. Eu digo, tá bem, o cliente não sabe, mas o cliente quer aquilo assim. Tá bem, mãe, então vamos respeitar. E pronto, assim, e ele vai aproveitando o momento e gosta muito. E isso é muito bom também para o desenvolvimento dele também, Sim. nessa fase. E também para criar aquele gosto dele poder fazer as coisas, não é? Exato. E quem sabe se não temos por aí um pasteleiro, não é? Exatamente. Geralmente eles até ficam mais aprimorados que nós nestas coisas, não é? Pois. Fantástico. Eu queria lhe pedir que a Elizabeth fizesse um convite aqui à nossa audiência para o Big Cake 78. Eu quero convidar vocês que estão em casa, que sigam-me no Instagram, BigCake78, e que venham experimentar esse doce. Não vão arrepender. Cuidado, não é porque engorda, não. Vem festejar essa felicidade comigo. E a Big Cake 78 é onde nós conseguimos entrar em contato consigo também através do Instagram, não é? E fazer as nossas encomendas. Obrigada, Elizabeth, por ter estado connosco. Obrigada, Sara. Foi um gosto. Foi um prazer. Obrigada por este momento docinho, não é? E que eu acredito que os nossos telespectadores também gostaram muito. Obrigada, Obrigada, Sara. Obrigada a todos. E nós já estamos na reta final do nosso programa. Hoje nós tivemos 2 convidados fantásticos. Estivemos na primeira parte com o escritor e poeta Cleiton Mendes, ele que nos trouxe o seu livro, que está esgotado neste momento, mas já sabe, se você for ao Insta do Cleiton, pode também adquirir esse livro, um livro fantástico que ele trouxe até nós. E nós terminamos esta segunda parte aqui com um momento docinho. É verdade, um momento docinho aqui com a nossa Elizabeth Fernandes, que nos trouxe o Big Cake 78. Espero que tenha gostado deste programa. Nós gostamos muito da sua companhia aí desse lado. Contamos consigo num próximo programa com novos temas, novos convidados. E vá às nossas redes sociais e você vai saber quem serão os nossos próximos convidados do nosso próximo programa. É sempre um gosto tê-la aí desse lado. O resto de uma manhã espetacular. E você diz assim, também gostaria de ir ao nosso programa, de ir aqui ao seu programa e trazer algo que eu também estou a fazer. Venha, nós temos todo o gosto em recebê-lo. manhãsnatv@gmail.com, mensagem privada no Facebook, através do contacto telefónico, nós teremos todo o gosto em receber o seu projeto aqui na nossa casa. A nossa casa que também é a sua casa. Nós contamos consigo num próximo programa. Até lá.